Olá, a partir de hoje nós vamos fazer interfaces entre a filosofia estoica e o cristianismo, pegando várias referências do Evangelho, da Boa Nova, e também referências de livros espíritas, como livros de Emmanuel, livros de Leon Denis, livros de Allan Kardec. A ideia é que possamos fazer um paralelo entre o estoicismo e o cristianismo redivivo. E vamos dividir esses encontros, essa temática maior, em vários encontros, para que nós possamos aprofundar o entendimento desse manual estoico que é tão útil para coisas no nosso dia a dia, para podermos viver melhor, para podermos viver em paz. Então fica conosco ao longo dessas semanas, hoje e nas outras semanas, para que a gente possa se debruçar sobre o estoicismo e o cristianismo. Dentro do estoicismo, nós temos alguns períodos. E a chamada última fase do estoicismo, ela é composta, sobretudo, por três grandes nomes, três grandes pensadores, três grandes filósofos. O primeiro deles, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Cada um desempenhando funções diferentes, mas trazendo talvez o ápice dessa doutrina, dessa filosofia, que influenciou muito a Grécia Antiga, e não só a Grécia Antiga, mas como vários segmentos da humanidade. E aqui, nesse programa, nós vamos nos debruçar sobre esse manual, o Manual de Epicteto, ou A Arte de Viver Melhor. Mas antes de adentrar no manual, nós queremos falar um pouco sobre Epicteto, para você que nunca conheceu, que não procurou um pouco sobre a história de Epicteto. Ele viveu entre 50 depois de Cristo e 120 depois de Cristo. Ele foi um escravo. Só que desde o início da sua vida, ele se mostrava uma alma muito resignada, uma alma muito corajosa, uma alma diferenciada. A tal ponto que o senhor dele, ou seja, o dono dele, era uma pessoa bastante sádica, uma pessoa bastante cruel, e e submetia a Epicteto a várias situações muito difíceis, a vários testes, e sempre para querer provar que Epicteto era uma pessoa pior do que aparentava. Era como se o sadismo do senhor, que era dono do Epicteto, quisesse demonstrar que Epicteto era também uma pessoa ruim. Isso é muito comum de acontecer, né? A pessoa, na sua perturbação, sente inveja daquele outro que é mais equilibrado e quer perturbar o equilíbrio da pessoa, porque dessa maneira ele se equipararia no grau de perturbação. Era isso que acontecia com o senhor de Epicteto. Mas ele fez tantos testes, fez tantas manobras, né, impôs tantas situações no Epicteto, e Epicteto sempre com resignação, coragem, calma, tranquilidade, que o senhor acabou se dobrando, né, de que talvez Epicteto fosse uma pessoa diferenciada, e acabou libertando Epicteto. Epicteto ficou então um homem livre. E é muito importante situarmos aquele momento da história, porque a chamada cidadania, né, a chamada democracia ateniense, ela vinha com uma cidadania. Mas para poder ser cidadão de Atenas, era preciso ser homem e liberto, ateniense. Então os estrangeiros não podiam participar de algum processo democrático, as mulheres também não, e muito menos os escravos. Então, o escravo era um sub-humano, né? Não gozava de todas as plenas aberturas daquele momento da Grécia. É importante também situar que, nesse momento do estoicismo, nós estamos falando de um período chamado helenismo.
O helenismo vem como uma consequência direta do império que Alexandre o Grande, né, o macedônio Alexandre, que era uma região da Grécia, impôs ao mundo. Dominador, conquistador, Alexandre conseguiu levar, né, a cultura grega para vários cantos do mundo. Só que dentro do Império de Alexandre muda-se a forma política dentro da Grécia, porque até então eram cidades-estados que vinham sofrendo, especialmente com a Pérsia, que era um império maior, né, da ocasião que Alexandre aparece. Era o maior império, fazia 200 anos que a Pérsia, na época com o rei Dário, que rivalizou diretamente com Alexandre o Grande, e saiu derrotado. E Alexandre traz o Império Macedônico, né, o Império Grego Macedônico. Com o Império, os atenienses eles passam a não poder exercer a influência, digamos, democrática, como foi no passado, na época de Sócrates, na época de Platão, mesmo na época inicial de Aristóteles, que, aliás, Aristóteles parece ter sido tutor de Alexandre. Durante um tempo, né, quando Alexandre era moço, Aristóteles ensinou o macedônico e talvez por isso a gente vê em Alexandre, né, o desejo de levar não só a dominação pela guerra, mas também a dominação cultural, a dominação do que ele acreditava ser a cultura mais elevada. E aí vamos ver a Alexandria sendo criada por ele, como sendo não só um centro comercial, um centro econômico, mas também um centro cultural, com a grande biblioteca de Alexandria. É nesse momento que muda e os filósofos eles não têm mais a ocasião de exercer um ideal de mudança política, digamos assim, porque eles não podiam mais ir na ágora, eles não podiam mais exercer aquele dom da oratória, como Sócrates exerceu, no ponto de vista de tentar mudar as situações. E agora, né, aparece uma série de outros interesses. E o principal interesse das escolas helenistas era um interesse bem escrito aí nesse manual, a arte de viver melhor. Mas a arte de viver melhor consigo mesmo. Então o tema do sofrimento, o tema da felicidade, o tema de como lidar com as dores, de como, portanto, governar a alma, passa a ser o tema central da filosofia helenista. Todas as escolas elas tinham como convergência esse objetivo. Como nós podemos viver uma vida melhor que não seja necessariamente desejando uma mudança política? Porque quando a gente vê a obra de Aristóteles, a gente vê uma obra também sobre política, porque na ideia dele, a polis ateniense deveria ser, ou seja, a cidade ateniense, a cidade grega, era o local possível para que se criar a felicidade. É curioso, porém, que Aristóteles, em determinado momento, no seu Ética a Nicômaco, ele vai dizer que a política seria um meio de criar felicidade para as pessoas que vivem. Só que, há muito tempo, diz Aristóteles, os políticos se desviaram do seu caminho. E eu acho interessante ele falar isso antes mesmo de Jesus, né? De um período anterior, e ele já está decepcionado com os políticos, porque a política vinha com essa função nobre de proporcionar um espaço de convivência entre as pessoas, na construção da felicidade das pessoas, mas haveria se desvirtuado. O próprio Platão, ele acaba ficando bastante entristecido, digamos assim, porque o principal foco dele, né, ou seja, a pessoa que ele mais admirou, que foi Sócrates, acabou sendo morta pela democracia. Sócrates morreu democraticamente. Tanto que ele tem um pretenso julgamento, em que você conhece o julgamento pela apologia de Sócrates, ou seja, a transcrição do julgamento em que Sócrates vai se defender usando a oratória e tentando dizer assim, olha, tudo que eu falei, eu não falei nada às escondidas, eu falei pelas cidades
atenienses, porque ele foi acusado de introduzir novos deuses, de seduzir a juventude. Algo, aliás, que foi muito parecido com a acusação que Jesus sofreu futuramente. Pois bem, o Platão acaba ficando decepcionado com a política também, né, com esse ideal de república. Ele acaba escrevendo que a república poderia ser construída de uma forma ideal, desde que o rei, né, fosse, na verdade, um rei filósofo. É Platão falando de um tipo de aristocracia. Então, ele não era muito a favor da democracia, né? Ele era a favor de um líder que juntasse o conhecimento com a filosofia, né? Ou seja, era um rei filósofo, juntasse o poder à filosofia, porque a filosofia simbolizava ali uma espécie de ideal, né? Ou seja, a filosofia era o local em que a pessoa podia crescer, evoluir. Eu acho muito parecido essa proposta do rei filósofo com um escrito, um texto de Allan Kardec, em que ele fala sobre a aristocracia intelecto-moral. Ou seja, existe sim uma hierarquia entre os seres, só que essa hierarquia, no plano da Terra, é muito construída na base dos tirânicos, ou seja, aqueles que, usando o poder, usam para tiranizar. É uma democracia baseada no dinheiro, né? Ou melhor, uma hierarquia baseada no dinheiro. É uma hierarquia baseada no status, é uma hierarquia baseada no poder. Quando, na realidade, a hierarquia que a gente começa a perceber, inclusive no mundo espiritual, pelas obras do Filomeno de Miranda, pelas obras de André Luiz, por essa proposta de Allan Kardec, é uma hierarquia intelecto-moral. Espíritos que, pela sua evolução, conseguem equilibrar a inteligência com o espiritual e fazem essa evolução de liderança pelo próprio papel espiritual, pelo próprio horizonte que conseguem enxergar em relação às outras pessoas. Pois bem, quando nós saímos desse momento de Sócrates, Platão, Aristóteles, que foi assim, Sócrates, o grande mestre, Platão, discípulo direto de Sócrates, e Aristóteles, discípulo direto de Platão. A gente começa a ter, então, o Império de Alexandre, mudando a forma de as pessoas se organizarem, da política se organizar, e o cidadão, mesmo que fosse o cidadão ateniense, ou seja, homem, livre e grego, mesmo que tivesse esses pré-requisitos, ele não podia mais exercer uma influência tão grande dentro da política. E aí o interesse da filosofia helenística era um interesse de voltar-se para a alma, de voltar-se para o governo de si. Não mais o governo externo, porque não tinha muito mais o que fazer, e sim o governo interno. Epicteto foi um desses líderes estoicos da última fase do estoicismo. Quando a gente fala de filosofias helenísticas, a gente não está falando só de estoicismo, está falando também de ceticismo, está falando do cinismo, está falando do epicurismo, está falando também do ecletismo. As 5 principais filosofias helenísticas, sendo que, sem sombra de dúvida, o estoicismo foi um dos mais influentes. Dessas 5, o estoicismo foi um dos que mais influenciou e que mais perdurou. E é ele que a gente vai se dedicar. E ao invés de pegar de uma forma genérica, a gente vai pegar esse manual, o manual de Epicteto, para poder aprofundar. Epicteto, quando ele se torna livre, quando ele se torna liberto, ele toma contato com o estoicismo. Ele não era estoico enquanto escravo. Ele não tinha conhecimento dessa teoria. Quando ele se torna liberto, ele toma contato com o estoicismo, mas a alma dele, a vida que ele tinha vivido como escravo, estava em total consonância com o que ele estava lendo, aprendendo com o estoicismo. Portanto, ele logo tem adesão ao estoicismo. Não existia na época só o estoicismo na Grécia. Como eu falei, pelo menos essas 5 escolas ali, ou 3 ou 4, eram bastante faladas, mas ele toma contato com o estoicismo e passa a ser uma figura de referência, e ele próprio nada escreveu.
ao longo do manual, nós vamos ver, ele cita Sócrates como um grande exemplo, porque todas essas escolas derivam, de certa forma, de Sócrates. O estoicismo deriva de Sócrates, o próprio ceticismo deriva de Sócrates, o cinismo deriva de Sócrates. São todas escolas que observam um ângulo desse grande mestre da filosofia Sócrates e acabam desenvolvendo um ângulo dessa visão. O estoicismo, que Epicteto prega e vive, parece muitos pontos parecem com o que a gente vê na vida de Sócrates, e o próprio Epicteto coloca Sócrates como sendo um ideal, né? Um exemplo a ser seguido. Ele próprio não escreveu nada, ele acreditava muito mais na oralidade, e esse manual a gente tem escrito depois, né, provavelmente da morte de Epicteto, né, como um resumo que um dos seus principais discípulos conseguiu escrever. Então, não é uma fala direta de Epicteto, mas é um relato indireto de um discípulo bastante próximo de Epicteto. Eu queria também situar o momento que Epicteto vive, 50 a 120. A gente está falando de um momento que está florescendo o cristianismo inicial, o chamado cristianismo primitivo. O momento em que Jesus já havia completado a sua epopeia, mas os discípulos estavam começando a traçar as próprias trajetórias. E ali, quando Epicteto começa a ficar liberto, a gente tem mais ou menos um período em que os primeiros escritos cristãos começam a surgir. Apesar de nós termos vários evangelhos, o primeiro escrito cristão mesmo que surge são as cartas, são as epístolas de Paulo. E isso mais ou menos em torno de 70 depois de Cristo. E as epístolas de Paulo, de certa forma, vão influenciar muito os outros escritos dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos. Vão influenciar diretamente, por exemplo, o Evangelho de Lucas, porque Lucas não conheceu Jesus, tem um contato de Jesus a partir da pregação, a partir da missão de Paulo, mas também vai influenciar a visão que Paulo traz, a visão mais abrangente, crística, porque até então os discípulos estavam ali meio que pensando que talvez o cristianismo viesse como um desdobramento do judaísmo, uma nova versão do judaísmo. Sendo que Paulo, ele amplia, por isso que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Não, essa mensagem não pode ficar só no judaísmo. É uma mensagem que veio para o mundo e ele torna, então, a pregar. A primeira grande celeuma, né, rixa que acontece, inclusive, na igreja primitiva de Jerusalém, é a visão de Tiago, que pensava num cristianismo mais judaico, portanto, era preciso fazer a circuncisão, que era um costume absolutamente judeu, né? E Paulo colocando que não era preciso fazer a circuncisão. E Pedro é o grande intermediário que consegue fazer com que não houvesse uma racha de fato, né? Que esses dois seres, com visões bastante fortes, pudessem se conectar. O último evangelho é o evangelho escrito dos canônicos, né? Dos oficiais, é o evangelho de João, curiosamente. E João só traz à tona o evangelho, a gente não sabe se foi ele próprio que escreveu ou foram discípulos, mas quando ele está ali na igreja de Éfeso, na comunidade de Éfeso. E quando você vai ver o evangelho de João, como já tivemos a oportunidade de analisar aqui em Jesus e Saúde Mental, há uma clara influência ou um claro diálogo. Não sabemos se direto, é possível, porque essas ideias estavam ali correndo, né, no mundo antigo. Ideia do logos, a ideia de, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus. Ou a ideia do logos, né, que é o arqué, a arquitetura que mantém o mundo, que é uma ideia estoica, é uma ideia do estoicismo, que a gente vê desenvolvida pelo estoicismo. Então a gente vai ver muitas semelhanças impressionantes. Por isso que eu me toquei tanto lendo, que eu já gosto muito do estoicismo, mas me tocando, e de filosofia antiga,
Mas lendo esse manual simples, direto, objetivo, eu via várias passagens dos evangelhos, várias passagens do Espiritismo e não pude me furtar ao compartilhamento aqui no nosso programa para que a gente possa ter esse manual de como viver bem, pegando o Evangelho, pegando o estoicismo, pegando o Espiritismo. Curioso é que um escravo, né, que estava mudando a vida naquela encarnação, ele vive também nesse período o escravo chamado Nestório, que nós encontramos a história em 50 anos depois como sendo a reencarnação de Públio Lentulus, portanto, uma das reencarnações fundamentais para a trajetória espiritual do espírito Emmanuel, uma das reencarnações dele. Nestório, ele vive ali naquele período, mais ou menos contemporâneo a Epicteto, né? Só que de origem judaica, ele era um judeu da diáspora. Existiam aqueles judeus que moravam ali na Palestina e, portanto, preservavam mais os hábitos judeus, e existiam os judeus da diáspora, aqueles que estavam pelo mundo e que, em geral, absorviam mais outros ensinamentos, especialmente ensinamentos gregos. É mais ou menos isso que a gente vê na figura de Nestório, que, quando era criança, conviveu um pouco na comunidade de Éfeso com o próprio João Evangelista, já idoso, né, já na maturidade da vida, e fazendo as pregações. Tudo isso para dizer que existia um caldeirão, me parece, um caldeirão de ideias que Deus colocou à humanidade naquele momento, muito semelhantes, como que dando a oportunidade para gregos e troianos, na figura da linguagem, para todos encontrarem um caminho de viver melhor. Então, nesse sentido, a gente encontra no próximo slide a primeira parte que eu queria chamar a atenção. No ponto 16 do livro do Epicteto, ele vai dizer assim: não hesites em mostrar-te solidário com ele, a pessoa que sofre. E caso surja uma oportunidade, deves inclusive acompanhá-lo em seus gemidos. Entretanto, cuida para não interiorizar também os teus gemidos. Eu queria fixar aí um ponto importante. Eu peguei o ponto 16 do manual, que está lá mais ou menos no meio, nós temos cerca de 52 pontos, então não está bem no início. Porque o que é que basicamente o estoicismo vai falar? Olha, tudo na vida tem um porquê. E esse porquê dos acontecimentos é um porquê que vem para o bem. Esse porquê que vem para o bem, se a gente não consegue entender o bem, é porque nós estamos desconectados da nossa percepção. Porque as coisas da vida acontecem por uma providência divina. Então eles trazem a ideia da providência divina. Nesse sentido, a postura que eles propõem é uma postura resignada, uma postura tranquila, uma postura que não entra em desespero diante das dores e também nem entra em, digamos assim, soberba diante das coisas boas que acontecem. É uma postura que a gente fica conhecendo como sendo uma postura estoica, uma postura tranquila, tanto sem enaltecimento do sofrimento, como também sem se perder na alegria. Só que isso pode gerar, às vezes, a percepção de que o estoico é um chato para com a dor alheia, né? Uma pessoa não empática. E aí é muito interessante essa passagem de Epicteto. Não hesites em mostrar-te solidário com a pessoa que sofre. Olha, você, quando está sofrendo, entenda que existe uma providência, existe um porquê que colocou isso na tua vida para o teu melhor, para algum aprendizado. Na vida da pessoa também. Mas se ela está passando por um momento de dor, de gemido, né? Não fica julgando. Mostra-se solidário, né? Caso haja a oportunidade, inclusive, acompanha essa pessoa nos gemidos dela. Ou seja, empatiza.
quando ele coloca, é quase essa palavra, empatiza, acompanhar a pessoa nos seus gemidos, é empatizar com a pessoa. É fazer com que a pessoa sinta que você está lá sofrendo com ela, entendendo o sofrimento dela, ajudando, portanto, nessa empatia, a tirá-la da dor, a ajudá-la a sair da dor. E aí ele complementa, mas não interiorize os teus gemidos. Ou seja, a empatia, ela é importante, é fundamental, no complemento dessa visão, mas não interiorizar significa não adoecer com a pessoa. Não interiorizar significa não fadigar-se com a dor que a pessoa está sentindo, adoecendo você também. Essa é uma arte muito difícil, porque, em geral, a gente vai para um caminho da indiferença. A gente não quer interiorizar o gemido da pessoa e vai para um caminho da indiferença. Não é esse o caminho que o estoicismo propõe. Também não é o caminho mais fácil do julgamento. Então, diante de um sofrimento, diante de uma dor, a gente pode muito bem utilizar o nosso intelecto, utilizar o nosso conhecimento espírita, por exemplo, para fazer julgamentos do porquê a pessoa está sofrendo. A gente pode também passar o nosso intelecto para fazer julgamentos de como a pessoa deveria passar pelo sofrimento, prescrevendo atitudes, prescrevendo ética para os outros. Mas também nós podemos criar uma indiferença, para poder nem pensar na situação, não quero julgar, aí me torno indiferente. Esse caminho proposto por Epicteto, que é o caminho proposto pelo Espiritismo, que é o caminho proposto por Jesus, é o caminho mais difícil, que é o caminho assim de entender a dor do outro, empatizar com o outro, mas não introjetar o desespero do outro, até para poder levantá-lo, até para poder ajudá-lo a passar pelo sofrimento. E nessa perspectiva, a gente passa um ponto fundamental nesse primeiro encontro entre o estoicismo e o cristianismo. Esses conhecimentos não vêm para nos tornar pessoas indiferentes. Vêm para nos tornar pessoas tranquilas. Vêm para nos tornar pessoas não desesperadas com a dor. Mas ao vermos o desespero do outro, a dor do outro, nós não nos tornemos uns julgadores, nem nos tornemos um prescritor de moral alheia, sendo evoluído com a dor do outro, que é muito fácil ser evoluído com a dor do outro. Ah, mas a pessoa devia passar assim, dessa maneira, dessa forma, deveria falar aquilo outro, não reclamar. Não é isso que a gente deve prescrever. A gente deve prescrever a empatia do entendimento para podermos ajudar o indivíduo. E a partir daí, a gente vai aprofundando nos outros capítulos outros ensinamentos do estoicismo em conexão com o cristianismo, com o espiritismo, mas tendo em mente essa postura fundamental de não querer ser evoluído com a dor alheia, nem ser indiferente à dor alheia. Entender sem cair no desespero, sem introjetar a dor, mas sentir para poder ajudar. Que você fique em paz e estejamos juntos no próximo programa.